quarto ano. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos entrar num assunto bastante importante dentro da nossa gramática, que é verbo. A maior parte da nossa gramática está baseada em verbo. Então vamos abrir o nosso livro na página 231 e vamos ver um pouco a respeito desse assunto tão importante. Verbo e tempos verbais. Leia estes quadrinhos. Maior susto quando eu voltei do carnaval. Mãe, a Jerônima morreu. Ah, não, vai ver, ela já estava doentinha. Aproveita a casca da Jerônima para guardar clipes. Eu te esgano, Davi. Carol, olha, a Jerônima só saiu para o carnaval. Jerônima, você viaja e deixa a casa aqui? Por que vocês levam a de vocês? As palavras que indicam ação, como voltei e saiu, e estado, como estava, são chamadas de verbos. Os verbos indicam ação, desejo, acontecimento, estado ou fenômeno da natureza. Veja, eu estou aqui conversando com vocês. Conversar é um verbo. Nós estamos lendo o livro. Ler é verbo. Percebem a importância dos verbos no nosso dia a dia? Na página seguinte, nós já vamos ter a nossa primeira atividade. Observe os verbos destacados nos balões de fala abaixo. Eles indicam estado ou fenômeno da natureza. Letra A, estou com fome. B, eu fiquei feliz com meus presentes. Letra C, eu me atrasei porque choveu muito pela manhã. Agora complete. Na cena A, o verbo indica estado. Na letra B, na fala da cena B, o verbo indica mudança de estado, ou seja, alteração no comportamento. Saiu de um estado e passou para outro. Na letra C, na cena C, o verbo indica fenômeno da natureza. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, eles não podem ser flexionados, eles não podem ser conjugados, tá, crianças? Como os demais. 2. Atribua aos substantivos destacados algum tipo de ação. Letra A, os meninos cedo. Você vai aqui colocar um verbo, tá? Apenas o verbo indicando ação. Eu vou fazer essa letra A. Os meninos acordam cedo. Os meninos saíram cedo. Os meninos voltarão cedo. Você vai usar apenas uma palavra e essa palavra precisa ser um verbo indicando ação. Combinado? Depois você tem a letra B, a letra C e a letra D para serem desenvolvidas. Olha, prestem atenção, vocês não vão colocar nada além do verbo, nada de adjetivo, nem outro substantivo, tá bom? Na atividade 3, usando verbos, escreva algumas atividades que você realiza durante o seu dia. O que você faz durante o seu dia? Todas as nossas ações são verbos dentro da gramática. Lembra do que eu disse agora há pouco? Eu estou falando com vocês
Falar é verbo. Eu estou gesticulando a minha mão. Gesticular é verbo. Eu estou olhando para vocês. Olhar é verbo. Mas e vocês? O que vocês fazem durante o dia a dia de vocês? Escrevam aí. Atividade 4. Leia o texto a seguir e circule os verbos. Então, nós temos aqui, a mãe da Denise acredita que a dificuldade pode trazer felicidade. Sua filha não anda nem corre, mas dança na cadeira de rodas e ensina aos outros que o sonho mora na cabeça e não nos pés ou nas mãos. Verifiquem quais são os verbos que estão presentes dentro desse texto e você então vai circular cada um deles, tá bom? Atividade 5. Qual das frases abaixo indica mudança de estado? Marque um X. Temos aqui 3 frases. Veja qual delas está indicando, o verbo está indicando que houve uma mudança de estado. Na atividade seguinte, assinale a frase em que o verbo indica fenômeno da natureza. O que nós temos como fenômenos da natureza? Chover, nevar, ventar, garoar, certo? Leiam então as 3 alternativas e assinale. Quando uma frase se organiza em torno de um verbo, ela é chamada de oração. Veja o exemplo abaixo. A aula acabou mais cedo. Acabou é um verbo, é o verbo acabar. Então, nós temos aí uma oração. Quando você tem uma frase e não tem verbo dentro dela, você tem apenas uma frase nominal. Quando você tem uma frase com verbo, uma frase verbal, você tem uma oração. Você vai ouvir muito ainda este termo daqui para frente. Atividade 7. Escreva um substantivo ou pronome para cada ação praticada. Você tem aqui 7 orações, tá? Os verbos, eles já estão aí, porém, faltam substantivos. Esse substantivo que você vai acrescentar depende da sua criatividade. Pensa um pouquinho antes, tá? E verifiquem, na letra D, na letra E, na letra F e também na letra G, são inícios de frase, então você vai precisar empregar letras maiúsculas aí, combinado? Continuando, o verbo pode se apresentar em 3 tempos: pretérito ou passado. Pretérito significa a mesma coisa que passado, tá, minha gente? Eu, particularmente, prefiro usar a palavra pretérito. A ação já aconteceu. É o ontem. Presente, a ação está acontecendo ou acontece sempre. É o hoje. E o futuro, a ação vai acontecer. É o amanhã. Então, no tempo pretérito, a ação já aconteceu. Não importa se aconteceu há 10 minutos atrás, se aconteceu ontem, se aconteceu no mês passado, no ano passado, já aconteceu, é pretérito. Presente, a ação está acontecendo ou ela acontece regularmente. E futuro, a ação ainda vai acontecer. Não importa se vai acontecer daqui a 2 minutos, se vai acontecer semana que vem, se vai acontecer no ano que vem, se vai acontecer daqui a 5 anos. É futuro, não aconteceu, não está acontecendo, vai acontecer. Entendido isso?
Que bom! A atividade número 8. Reescreva as orações colocando os verbos no futuro. Veja que, de novo, você já tem o termo orações. Por quê? Porque são frases que contêm verbos, certo? Então, você vai reescrever essas 4 frases colocando os verbos no tempo futuro. Em seguida, releia este comentário do blog de Julieta. Aqui tem um comentáriozinho que foi retirado daquele textinho que você leu anteriormente. Com base nele, você vai trabalhar a letra A. Em que tempo estão os verbos do texto desse comentário? Verifica. Está no tempo passado, está no tempo presente ou está no tempo futuro? Letra B. Reescreva esses verbos no pretérito, passado e no futuro, tá? Primeira coluna, você vai reescrever os verbos colocando no pretérito. Na segunda, no futuro. Atividade 10. Escolha no quadro o verbo mais adequado para preencher as lacunas. Preste atenção na concordância com os outros termos da oração. Então, aqui dentro do retângulo, você tem alguns verbos. Você deverá preencher as lacunas do textinho que está abaixo com esses verbos. Mas, crianças, primeiro, façam a leitura do texto, mesmo que ele esteja incompleto. Faça a leitura para você entender onde é que você deve encaixar cada verbo aí, ok? Em seguida, nós vamos para a nossa parte de ortografia e vamos ver o, ou. Leia o poema. No teto do meu quarto. O sonho para mim é um cineminha que passa no teto do meu quarto quando eu vou dormir. Mas esta noite eu tive um sonho mau, tão mau que eu acho que deviam proibir para menores de 18 anos. Leia em voz alta as palavras destacadas no poema. Vamos lá? Eu leio aqui e você lê aí. Sonho, teto, quarto, quando, acho, 18. Que som você ouviu quando pronunciou a vogal O no final dessas palavras? Que som que você ouviu? Eu ouvi o som da letra U. 18. Sonho, acho. Complete as palavras com o ou u. Em caso de dúvida, consulte o seu dicionário. Preencha, então, as lacunas, os espaços vazios, ou usando a letra O ou usando a letra U. Crianças, deu para perceber que muitas palavrinhas são escritas com O, mas que quando são pronunciadas, elas apresentam o som de U. Então, nós temos que tomar bastante cuidado na hora de escrever. Veja, sonho termina com O, é sonho. Entretanto, quando eu pronuncio a palavra um pouquinho mais rápido, ela vai apresentar o som de U. Sonho. 18 termina com O. Se eu pronuncio paulatinamente. Se eu estou em uma frase, se eu estou dentro de um contexto pronunciando de uma forma um pouco mais acelerada, essa letra O vai apresentar o som da letra U. Então, nós temos que ter em nossa cabeça que nem sempre a pronúncia da palavra corresponde à sua grafia, à sua escrita, tá? Em seguida, nós temos a atividade terceira.
Observe as palavras abaixo e o significado de cada uma. Cumprimento é uma saudação. É você dizer bom dia, boa tarde, olá. Isso é saudação, isso é cumprimento. Comprimento, tamanho, está relacionado à medida, à extensão. Forme frases com as palavras cumprimento e comprimento. Perceberam que uma única letrinha diferencia as duas palavrinhas? E o significado totalmente diferente, né? Uma é escrita com U, a outra é escrita com O. E o significado de cada uma, diferente. Número 4. Leia a frase abaixo e observe as palavras destacadas. Ele chegou, falou e se calou. Letra A. Os verbos chegou, falou e calou vêm de chegar, falar e calar. Na frase acima, a terminação ar foi substituída por qual terminação? Pela terminação ou, né, minha gente? Chegar, chegou. Falar, falou. Calar, calou. Os verbos destacados estão no tempo presente, passado, futuro. Qual é o tempo? Indique para mim, por favor. Número 5. Escreva os verbos abaixo no tempo passado. Para isso, acrescente a terminação ou. Veja o exemplo. Aplicar, aplicou. Você vai fazer a mesma coisa com os demais verbos. Chegar, quebrar, chamar, plantar, escorregar. Ok? Agora, nós vamos passar para a atividade de número 6. Complete as frases com as palavras que o seu professor vai ditar. Na letra A, o doutor. Doutor. Terminou a consulta às 8 horas. Letra B. Paulo acabou de ler o jornal. Crianças, olha, como atividade no caderno, eu gostaria que vocês transcrevessem, veja bem, transcrevessem um parágrafo do texto, tudo que seu mestre mandar. Escolham um parágrafo, transcrevam para o caderno e depois você circula todos os verbos que aparecem nesse parágrafo, certo? Você escolhe o parágrafo, mas faça isso no seu caderno de língua portuguesa. Transcreve e depois da transcrição você circula os verbos que aparecem dentro desse parágrafo. Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!